No Sri Lanka, e depois da invasão do Palácio Presidencial, o primeiro-ministro cedeu ao pedido dos partidos da oposição e demitiu-se. Os novos candidatos ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido sucedem-se depois da demissão do líder do Partido Conservador britânico. Guerra energética instala-se na Europa. A Bélgica disponibiliza vales de 225 euros para ajudar os cidadãos a fazerem frente ao aumento dos preços. Multiplicam-se tributos e homenagens ao antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira. Depois da demissão do primeiro-ministro do Sri Lanka, é a vez do presidente renunciar ao cargo. De acordo com o porta-voz do Parlamento do referido país, Gotabaya Rajapaksa concordou apresentar demissão na quarta-feira. Este sábado, dezenas de milhares de pessoas quebraram as barricadas e invadiram a residência presidencial na capital comercial do país, Colombo, num protesto acalorado contra o agravamento da crise económica, pelo qual responsabilizam os governantes. Um advogado dizia esperar que tudo corra bem para que possam realizar mudanças positivas no país. Os partidos da oposição no Parlamento estavam já a discutir a formação de um novo governo. A economia do Sri Lanka está em colapso, confiando na ajuda da Índia e de outros países, enquanto os seus líderes tentam negociar um plano de salvamento com o Fundo Monetário Internacional. O declínio económico levou a uma grave escassez de bens essenciais. A crise levou a meses de protestos que derrubaram a dinastia política de Mahinda Rajapaksa, que governou como presidente ou primeiro-ministro de 2004 a maio de 2022. Começou a corrida para substituir Boris Johnson. Os novos candidatos ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido sucedem-se depois da demissão do líder do Partido Conservador britânico. O processo formal de candidaturas tem início na próxima semana e surgem mais nomes de possíveis candidatos. Um dos favoritos ao lugar é o antigo ministro das Finanças, Rishi Sunak. Já o ministro da Defesa, Ben Wallace, saiu da corrida depois de ter considerado a situação cuidadosamente. A secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, também se candidata à função e é esperado que a atual secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, se chegue à frente nos próximos dias. Deputados como Tom Tugendhat, Suella Braverman e Kemi Badenoch também já demonstraram interesse. Tony Travers, professor na London School of Economics, disse que depois de ter tido uma espécie de primeiro-ministro interessante, o Partido Conservador provavelmente vai querer alguém que seja um pouco menos estimulante. E que, em comparação com Boris Johnson, quase qualquer um dos candidatos seria um pouco menos estimulante, mas competente. Acrescentando que será necessário alguém que pareça competente, que possa fazer com que o governo arrume um pouco a casa. Boris Johnson demitiu-se na quinta-feira depois de uma crise política sem precedentes e de escândalos repetidos que fizeram com que Bojo abandonasse o cargo. No entanto, Boris Johnson mantém-se em Downing Street até que o sucessor seja nomeado. A guerra energética instala-se na Europa e para fazer frente à subida dos preços do gás, a Bélgica está a disponibilizar vales de 225 euros para ajudar os cidadãos a lidarem com o aumento dos preços da energia. A Alemanha estima que os preços subiram 37% e o chanceler alemão promete acelerar o processo para reduzir a dependência energética da Rússia. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin justifica-se com as sanções, dizendo que a situação demonstra que as sanções e as restrições contra a Rússia causam muito mais danos aos países que as impõem, deixando o aviso que o uso adicional da política de sanções pode levar a consequências ainda mais severas ou, sem exagero, até mesmo catastróficas para o mercado global da energia. Do lado ucraniano, Volodymyr Zelensky responsabiliza a Rússia pelo aumento. Zelensky diz que o país aumentou os preços do gás na Europa para um nível histórico, limitando deliberadamente a oferta, desafiando as regras do mercado. E que isso levou a uma inflação catastrófica, concluindo que se não fossem esses preços dos recursos energéticos, as consequências não seriam tão dolorosas para a maioria das pessoas na Europa. Na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20 na Indonésia,
Os participantes expressaram preocupação com o aumento dos preços dos alimentos e da energia e, de acordo com a Ministra dos Negócios Estrangeiros do país anfitrião, a crise atual, incluindo questões relacionadas com a acessibilidade e sustentabilidade, vão continuar a dificultar a recuperação global. Putin anunciou que as empresas russas tiveram que se preparar para o embargo do petróleo e que a Rússia se vai concentrar na expansão e diversificação das exportações dos recursos energéticos. O corpo do antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira, já se encontra na capital, Tóquio, à medida que se multiplicam os tributos e mensagens de solidariedade de todo o mundo para o antigo chefe do governo. O funeral do antigo primeiro-ministro está previsto para terça-feira, dia 12 de julho. Ele contribuiu e poderia ter contribuído ainda mais para o país. Trata-se de uma grande perda para o Japão, afirma este residente da capital. É inacreditável assistir a um ataque como este num país tão seguro como o Japão. É inacreditável que alguém possa andar por aí com uma arma, afirma este outro residente da capital. O antigo primeiro-ministro, que detém o recorde de longevidade à frente do governo, foi assassinado na cidade de Nara, enquanto participava numa ação de campanha eleitoral. A União Europeia reagiu igualmente pela voz do chefe da diplomacia, Josep Borrell. Estamos em choque. Abe foi o primeiro-ministro que mais tempo governou no Japão, um grande amigo da Europa. Ele contribuiu muito para a amizade entre o Japão e a União Europeia e para o progresso e estabilidade no mundo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deslocou-se à residência do embaixador japonês para prestar uma homenagem ao antigo chefe de governo. Gostava de dizer algumas palavras sobre a morte horrível e chocante do meu amigo, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Penso na sua mulher e família, nas minhas orações. E os Estados Unidos mantêm-se solidários com o nosso aliado, o Japão. Também na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o Conselho de Segurança homenageou com um minuto de silêncio o antigo primeiro-ministro japonês, assim como o presidente angolano José Eduardo dos Santos, falecido igualmente na sexta-feira. O presidente norte-americano Joe Biden classificou como extrema a maioria do Supremo Tribunal, que colocou um ponto final do direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. O presidente apelou aos norte-americanos revoltados com a decisão para votarem nas eleições intercalares de novembro. Quando dezenas de milhões de mulheres votarem este ano, não estarão sozinhas. Milhões e milhões de homens estarão do seu lado na luta em prol do direito à escolha e do direito à privacidade de que eles negam a existência. O desafio do Tribunal às mulheres e homens norte-americanos, a toda a nação, o desafio é irem votar. Há eleições em novembro. Votem, votem, votem. Mais de uma dezena de estados adotaram limites estritos ou proibições totais relativamente ao aborto na sequência da decisão do Supremo Tribunal. O presidente Biden assinou uma ordem executiva destinada a salvaguardar as mulheres de potenciais sanções relacionadas com o recurso ao aborto. O multimilionário e patrão da Tesla, Elon Musk, rejeitou a aquisição da plataforma Twitter. Musk justificou a decisão com o facto do Twitter não ter cumprido obrigações contratuais, nomeadamente sobre contas falsas. A rede social já reagiu ao anúncio, afirmando que vai processar Elon Musk, com vista à conclusão da aquisição que envolve 44 mil milhões de dólares. As festas de São Firmino regressaram a Pamplona, Espanha, após 2 anos de interregno devido à pandemia de Covid-19. No terceiro dia de largadas de touros, e como acontece habitualmente, várias pessoas acabaram feridas. O número de participantes aumentou este fim de semana. Esta celebração far-se-á de múltiplas atividades até 14 de julho. O torneio do Wimbledon no feminino terminou com uma estreia. Elena Rybakina venceu a número 2 mundial, a tunisina Ons Jabeur, e tornou-se na primeira tenista do Cazaquistão a conquistar uma competição do Grand Slam.
um feito alcançado em 3 sets com parciais de 3-6, 6-2 e 6-2 em 1 hora e 47 minutos na final da competição londrina. Aos 23 anos, Rybakina, que nasceu na Rússia mas se naturalizou cazaque em 2018, torna-se na mais jovem campeã de Wimbledon.